Quero nesse momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da nossa escola bíblica, que tem como título A Suficiência da Graça na cidade de Corinto. Vamos falar nesta aula sobre a viagem missionária de Paulo em Corinto, a obra que ele desenvolveu lá. Falaremos também das perseguições, mas diante de qualquer obstáculo, Deus, através de Jesus, disse a Paulo que a graça dele era suficiente. E eu não tenho dúvida que na minha vida, na sua vida, não importa o redemoinho, a tempestade, a luta que venha, nós sabemos que também a graça de Deus é suficiente na nossa vida. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido você a se inscrever, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus, que é o objetivo do nosso canal. Deixe o seu comentário, toque o sininho, toque o link, compartilhe os nossos vídeos com um amigo, irmão em Cristo. Peça para ele se inscrever, pois você nos ajuda a levar a palavra de Deus, que é o objetivo do nosso canal. Quero deixar alguns versículos de parâmetro para a aula de hoje. Atos 18, 1 ao 4. A luz do Evangelho resplandece em ambientes desafiadores. 1 Coríntios 2, 3, 5. A obra de Deus avança pelo poder do Espírito. Atos 18, 5, 6. Deus sustenta a missão mesmo diante da rejeição. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos, sobre a palavra de Deus.
Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando ele, sacudiu as vestes e disse: vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, e eu estou limpo desde agora, portanto, para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Cristo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e também os do Coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo. Como dissemos no texto, ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então está aí a missão a qual Paulo fez naquela cidade para com aquele povo. A vida cristã é sustentada pela graça de Deus, como dissemos, em meio às pressões e fragilidades. Assim como Paulo, o crente, aprende a confiar na presença do Senhor, perseverar diante das dificuldades e servir com fidelidade, e mesmo em contexto moral e espiritualmente desafiadores, né? Como tantos homens em toda a história passou, né? José, para ver a promessa realizada na sua vida e o sonho, teve que se tornar escravo, apanhou, sofreu, mas por fim tornou-se governador. Daniel teve que passar pela cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego teve que ser jogado na fornalha de fogo, né? Mas saíram ilesos. E inúmeros outros homens e mulheres que aqui poderíamos falar, que sofreu aflições, sofreu perseguições, mas todos, né, mesmo morrendo ou sendo salvos desta vida, deste corpo físico, eles triunfaram, ou sobre a morte, ou mesmo após a morte. Introdução. A fundação da igreja em Corinto, narrada em Atos 18, revela um momento decisivo da missão cristã, no qual a graça de Deus se mostra plenamente suficiente em meio às adversidades intensas. Em uma cidade marcada pela imoralidade e pelo pluralismo religioso, o apóstolo Paulo experimenta o sustento divino para perseverar e anunciar o evangelho com fidelidade. Este episódio ensina que, mesmo em contextos desafiadores, a graça do Senhor capacita seus servos a permanecer firmes e frutíferos. Porque nós não somos daqueles que recuamos, mas nós somos daqueles que marcham. E o autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 37, diz que Deus não tem prazer naquele que recua. Em Mateus 26, 39, se não me falha a memória, Jesus foi um pouco mais para adiante. Ele não recuou diante da missão, como Paulo e tantos homens e mulheres não recuaram diante da missão e não têm recuado até hoje. Quantas pessoas foram jogadas na arena para ser devoradas por leões? Quantas pessoas tiveram seus corpos espedaçados, foram martirizados? Quantas pessoas tiveram seus corpos feitos em chamas, mas não desistiram? Quantas pessoas foram decapitadas? Quantas pessoas ainda hoje, na janela 1040, países muçulmanos, estão morrendo e dando as suas vidas para Cristo? Nós, aqui no Brasil, temos um privilégio gigante, né? Não temos perseguições a esse nível. Temos perseguições intelectuais e com ideologias diabólicas, como o feminismo, que é uma ideologia diabólica. O comunismo é outra ideologia diabólica. Essa é a nossa perseguição. Mas na história da igreja e alguns países onde muçulmanos predominam com a sua religião e adoração a Maomé, muitos ainda estão morrendo. Mas a igreja, ela segue
triunfante, porque ninguém para a igreja. Jesus nos garantiu que as portas do inferno não prevaleceria contra a sua igreja e não prevalece e não vai prevalecer. Mesmo que chegue um dado momento que tenhamos que dar a nossa vida, mas não pararemos e a igreja não parará. O final da igreja é o céu. A recompensa maior nossa é o céu. Aqui na terra lutamos por uma casa, por um carro, por uma reserva financeira, ter um bom emprego, um bom salário, não tem problema nenhum. Você deve continuar lutando, deve continuar investindo, deve fazer a faculdade, deve fazer um curso, deve almejar subir dentro da hierarquia de uma empresa, não tem problema nenhum. O que não pode é o seu coração ficar preso a essas coisas, porque a nossa pátria não é na terra, a nossa pátria é no céu. E é de lá que aguardamos o nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Aqui na terra, nós estamos de passagem. Não podemos temer o homem que mata o corpo, mas não pode fazer mais nada. Por quê? A nossa vida pertence ao Senhor. E a nossa esperança não está nessa terra. Não está no próximo presidente. Não está nesse maldito presidente que aí está o Lula. Com certeza não, pior ainda nesse. Não está no próximo presidente, não está na moeda, não está no euro, não está no Bitcoin, não. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Essa é a esperança da igreja. Tópico 1. Paulo chega a Corinto. Atos 18, 1 ao 6, nos relata essa história que lemos. Corinto, riqueza material e miséria espiritual. Após deixar Atenas, Paulo chega a Corinto, capital da província romana da Acaia, desde 27 a.C., quando essa cidade foi fundada. A cidade havia superado Atenas em importância política e comercial, tornando-se um dos maiores centros econômicos do mundo romano, pois tinha um porto em Corinto, né? E o porto daquela época era o maior meio, ou praticamente o único meio de transporte, de localização e de receber as coisas. Por isso ela se tornou importante. Cosmopolita, estrategicamente localizada, né? Em um lugar bom, como eu disse, o porto. Corinto reunia povos de diversas culturas, mas também se destacava pela sua profunda decadência moral. Templos pagãos, né? Tinham naqueles locais prostitutas físicas e espirituais, pois o templo ali de adoração, especialmente o de Afrodite, marcavam a vida religiosa da cidade, associando culto e prostituição ritual, né? Foi aqui em Corinto que Paulo institui o uso do véu. Mas por que Paulo institui o uso do véu? Para que os primos possam entender que hoje as nossas mulheres não precisam mais do uso do véu. Pois Paulo explica na carta de Corinto que o cabelo da mulher foi dado no lugar do véu. Logo que o cabelo crescesse, não precisava mais do véu. Aí Paulo deixa claro, porque o que acontecia? Hoje não, hoje uma prostituta, ela tem cabelo comprido e algumas se vestem até melhor do que muitas moças que nós encontramos aí na rua quase nua. Tem prostituta que ela sabe se vestir melhor. Mas na época de Corinto, não. Na época de Corinto, as prostitutas ficavam praticamente nuas e tinham os cabelos curtos, raspados. E algumas se converteram com a mensagem de Paulo. Só que elas continuavam sendo desrespeitadas pelos homens. Porque o que diferenciava uma prostituta de uma mulher casada, de uma mulher da sociedade naquela época, era exatamente o tamanho do seu cabelo.
Então, as prostitutas com cabelo curto, Paulo institui o uso do véu. Só que ele deixa claro, o uso do véu é até que o cabelo cresça. O cabelo cresceu, você agora é uma mulher normal, não é mais prostituta, você já tem cabelo. Tira o véu, não precisa mais do véu. E a congregação cristã arruma uma confusão sem pé e sem cabeça, por não conhecer a história verdadeira do véu. Está aí, só para informação. Diante desse cenário espiritualmente caótico, Paulo chega consciente da complexidade da missão que o aguardava, anunciando o evangelho em franqueza e em temor, e em grande temor. Ou seja, Paulo chega nessa cultura idólatra, prostituta, né, rica, mas totalmente fora dos padrões de Deus, e anuncia a Cristo como Salvador, como Redentor. E ali forma-se a igreja de Corinto, onde Paulo escreve a sua primeira carta, repreende algumas coisas erradas ali ainda dentro da igreja, escreve a sua segunda carta, agora já elogiando. E, segundo estudiosos, escreveu também a terceira carta de Corinto, que não temos ela, diz historiadores que ela se perdeu, ou está inclusa no decorrer da segunda carta de Coríntios. Mas Paulo esteve ali, fez uma grande missão, salvou, libertou pessoas, transformou pessoas, renovou pessoas com a presença de Deus. Isso é o mais importante que Paulo fez naquela cidade. Temor humano e dependência da graça. O apóstolo traz consigo as marcas das perseguições sofridas em Filipos, Tessalônica e Bereia, Atos 16, 22 e 24, Atos 17, 5 e Atos 10, 13. Além da constante preocupação pastoral com as igrejas já fundadas, 2 Coríntios 11, 28, a grandiosidade econômica de Corinto constatava com sua profunda degradação espiritual intensificada o peso emocional da missão que Paulo sofria. O próprio Paulo reconhece que entre eles, em fraqueza e em temor, em grande tremor, ele havia se estabelecido. 1 Coríntios 2, 3. Ainda assim, ele não recua. Sua experiência revela que o temor humano não anula a chamada divina, mas conduz o servo a uma dependência mais profunda da graça de Deus, que se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 2, 12 e 9, né? Somos muitas das vezes aperfeiçoados na nossa fraqueza, nas nossas limitações. O início do ministério e a oposição na sinagoga. Como era seu costume, Paulo inicia sua obra na sinagoga, anunciando que Jesus Cristo é o prometido. Nesse período encontra Priscila e Áquila, judeus expulsos de Roma, pelo decreto do imperador Cláudio. Trabalhando com eles como fabricantes de tendas, Paulo une seu sustento próprio e a sua missão, estabelecendo uma parceria que seria decisiva para a igreja em Corinto. Atos 18, 2, 3. Com a chegada de Silas e Timóteo, trazendo notícias animadoras e apoio das igrejas da Macedônia, Paulo passa a dedicar-se integralmente à palavra. Atos 18, 5. Contudo, a crescente oposição judaica o impede de continuar na sinagoga, preparando o caminho para uma nova etapa da missão, agora fora daqueles ambientes religiosos, né? Então, Paulo, diante da perseguição, ele começa a caminhar por outros locais para continuar pregando o evangelho. Porque nada para o homem e a mulher de Deus. Corinto desempenhou um papel significativo no ministério de Paulo, pois este o visitou em diversas ocasiões depois. 1 Coríntios 12, 14, 13, 1. Escreveu 1 e 2 Coríntios para a sua igreja e foi onde, ao que tudo indica, escreveu Romanos
e também 1ª e 2ª Tessalonicenses. Outros líderes da igreja primitiva também ministraram em Corinto, como Apolo, por exemplo. Atos 19, 1. Corinto ostentava a acrópole mais impressionante da Grécia. A sua Alcorinto elevava-se a 240 metros acima da cidade. Era um monumento para aquela época. Alcorinto servia de fortaleza e abrigava templos, sendo o mais famoso o templo da deusa Afrodite, que na Cidade Velha, destruída pelos romanos, em 146 a.C., ostentava 1.000 escravos e prostitutas do templo. A sua presença contribuiu para a reputação de Corinto como cidade excessivamente imoral. Tudo que você imaginar de ruim tinha em Corinto. Lá em Corinto, tinha um homem que tinha relação sexual com a sua madrasta, o qual a Bíblia proíbe. A Bíblia diz que o filho, a filha, não pode ver a nudez do seu pai, principalmente ter relação sexual. E a madrasta, que era a mulher do pai desse homem, tornou-se mulher dele também, em prostituição. Corinto tinha confusões de todos os meios, mas também foi em Corinto que a graça de Deus se manifestou, como Paulo escreveu a Romano, aonde superabundou ao pecado, também superabundou a graça de Deus.
redenção. Deus abençoe a todos. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a sua família. Se você não está inscrito, se inscreva no nosso canal. Deixe seu comentário, compartilhe os nossos vídeos com um amigo e irmão. Toque o sininho, toque o link, pois temos uma mensagem de Deus toda semana ao seu coração. Uma mensagem de salvação, uma mensagem de livramento, uma mensagem de esperança em meio a esse mundo que vive o caos da política, da prostituição e da falsa religião. Mas tudo isso é passageiro. Logo, logo, logo estaremos voando ao céu. Amém?